Eu quero abordar agora Sim. alguns, a Bíblia até marquei, é o Sermão da Montanha. Fala. O sermão mais famoso de Jesus Cristo, seus mandamentos mais sublimes. Independente da crença das pessoas, eu acho que deve-se entender e buscar ver a beleza e a inteligência que tem nessas palavras. Mesmo que a pessoa não acredite que Jesus Cristo foi o homem que foi, não acredite nem, algumas pessoas acreditam que nem Jesus Cristo esteve na Terra, que foi uma história inventada. Bem, eu acho que cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, mas uma coisa deve ser respeitada, que é um livro que sobreviveu 2000 anos. São palavras e conhecimento que tem aqui dentro. Se você for se debruçar sobre ele neutro, você consegue ver a grande beleza que tem em cada ensinamento, cada lição de vida para pessoas hoje em dia, 2024 anos depois, né? Então o Sermão da Montanha fala primeiro dos bem-aventurados, Dona Maria. Sim. Então eu gostaria que você desenvolvesse. O que é a palavra bem-aventurado? Muita gente não sabe, naturalmente, mas muitos também sabem que bem-aventurado significa mais do que feliz. Então fala bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, que serão consolados, né? Então eu acredito que também aquela questão não se preocupar, ter certeza que você terá consolo. Eu não sei muito o que dizer nessa A palavra chorar, Sr. Leonardo, bem-aventurados que choram, não é a expressão lacrimal, aquela que sai dos seus nervos e que desce pela sua face. O chorar que a Bíblia fala é assim, tá trabalhando e pensando no sofrimento do outro e falando com Deus a respeito dela. Chorar para Deus é lembrar a Ele a todo instante daquilo que está ferindo ou afligindo alguém. Se o Senhor está aflito porque alguém está sofrendo, o Senhor está chorando perante Deus por essa pessoa. Tem um significado maior. Sim. Lembrando que é um livro muito antigo, que foi escrito, traduzido, retraduzido. Existem hoje versões da Bíblia mais amigáveis, atualizadas. Na juventude de hoje. Isso, eu até vi que tem umas que tem um asterisco, ele explica embaixo a versão original e os vários significados daquela palavra no original em hebraico, hebreu? Grego e em hebraico também. Isso. Então é importante o original da Bíblia é grego. É importante ter essa interpretação ampla quando se está falando da Bíblia, né? Mais ampla. Vamos falar de Jesus também nesse sermão, falou da importância da lei. Ele não veio para descumprir a lei, e sim para cumprir. Quando ele chamou Moisés, quando o próprio Deus, o Senhor Deus, chamou Moisés no alto daquele monte, não foi para jogar bolita, né? Você está rindo, né? Mas é verdade. Ele chamou Moisés. Moisés representava um povo de 2.500 pessoas. Era muito grande a sua responsabilidade, só que Deus só falava com Moisés até ali. Como hoje ele fala com alguns profetas. Não é em qualquer igreja que você vai encontrando um profeta que fala em nome de Deus e que Deus cumpre o que ele prometeu para você. Você vai em 1000 igrejas, todo mundo fala de uma religião. Só que se você colocar num filtro, pouquíssimos vão passar. Eu interpreto também essa passagem da importância da lei como é importante obedecer às regras. O certo é o certo, e a gente sempre vai ter uma punição quando fizer algo errado, por menor que seja. Sim. Se eu fizer algo errado pequeno, provavelmente a minha punição será pequena, mas a justiça divina, vamos dizer assim cabe de mostrar o outro lado. Então é importante seguir desde as regras mais pequenininhas, né? Sobre o trânsito, né? Vou dar um exemplo pequeno. Acontece muita barbaridade. Fura a sinaleira, entra na contramão, faz tudo errado. Uma hora bate o carro e diz assim, meu Deus, por quê? Aí ele vai chamar o né? Então a importância de seguir a lei. Eu vou seguir a lei, quer dizer que eu nunca vou bater o carro? Não, quer dizer que tem outras coisas. Sim. Mas aqui, digamos, este karma você não está pegando para você. Você ter consciência daquilo que faz e pensar o que Jesus faria se estivesse ali no seu lugar. Uma pessoa se rebela contra ti, será que Jesus ia
dar o troco? Não, ele não daria. Primeiro que ele não falaria ao mesmo tempo que aquela pessoa estivesse falando, porque daí dá conflito verbal, conflito de atitude. Primeiro ele ia olhar para a pessoa discretamente, serenamente, como ele sempre fez, esperar você falar, descarregar a bateria do teu cérebro, e depois ele ia te dizer como fazer para resolver aquela situação. A lei, ela é lei. Ele escreveu 10 mandamentos. Desses 10, quando Jesus veio aqui, ele reduziu para 2. Amar o Senhor teu Deus, respeitar, eu não digo amar, respeitar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você quer que alguém enfie uma agulha debaixo da sua unha? Não, né? Deve doer pra caramba. Mas como é que você gostaria que alguém enfiasse uma agulha debaixo da unha do teu semelhante? Só pensa isso. Só pergunte para você como andar dentro da lei que o Senhor determinou para nós. Isso. Fala também sobre homicídio. Esse é um ponto que eu gostaria de abrir um pouquinho. Homicídio é errado em quase todas as culturas, acho que todas as culturas do nosso mundo. E na lei de Deus também. Mas também eu acredito nisso, e a minha interpretação sobre o que está escrito aqui, muito da intenção do homicídio. O homicídio, eu acredito que ele é entendido por Deus quando é para se defender, quando é a serviço. Sim, é aceito. É aceito. Para se defender. Para se defender. A gente atende também pessoas assim que trabalharam na polícia, que tiveram que, na obrigação das suas funções, se defender. Sim. E matar o próximo. Até para cumprir a lei, nem que seja, não precisa ser para se defender, em cumprimento da sua função. Isso. Por que o Senhor... Eles carregam grandes mágoas com eles ficam atormentados. Isso. Precisa se libertar, precisa aprender a se perdoar. Porque se você está em exercício da sua função, se isso fosse assim como você pensa, eu sou mau, eu matei, o que seria do apóstolo Paulo, o maior evangelista do universo? Deus sempre mede a sua intenção. Então, o homicídio que foi a serviço, que foi para se defender, acho que aos olhos de Deus não será um crime. Então, se foi a única opção. Mas não é um crime celestial, não é um crime abominável aos olhos de Deus, porque você era a sua vida ou a dele. Depois Jesus Cristo fala sobre adultério. E o adultério e o divórcio andam de mãos dadas, né? Então, assim, Deus nunca disse, Jesus nunca falou que ele era contra o divórcio ou contra o casamento, ou que o divórcio não poderia. Ele disse assim, o divórcio foi permitido e existe pela dureza dos seus corações. Também concedido pelo tempo da lei de Moisés, que a lei é de Deus, mas o povo fala que a lei de Moisés, a lei de Deus, que Deus chamou Moisés e entregou as tábuas da lei para que fosse cumprida em nós, na humanidade. Ele fala, não era necessário o divórcio, mas devido à dureza do coração do homem, ele estava liberando que se fosse necessário. Mas o divórcio só é permitido na palavra de Deus em caso de adultério conjugal. Que a palavra adultério não significa somente conjugal. Se você chegar num posto de gasolina, você vai colocar 80% de gasolina no seu carro e 20% de água, isso é adultério também. Adulterada a gasolina. Exatamente. Se você coloca uma receita, vai fazer um bolo, você põe tudo que está ali. No final é para colocar 3 ovos, você coloca 5, você adulterou a receita. Você alterou. Deus está nos pequenos detalhes, irmão. Olhe dentro de você, ele está bem aí, dentro de você. Ele alterou a essência, de certa forma. Sim. E sobre amar os seus inimigos. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte... Eu vejo esse Sermão da Montanha, que são algumas... Ele responde a quase todas as nossas aflições, se analisado assim, como é que eu posso dizer? Amplamente. Né? Amar o seu inimigo. A palavra amar o seu inimigo não significa traga o teu inimigo para jantar na sua casa, marca um fim de semana com o seu inimigo. A palavra amar significa não prejudicar, não punir, não destruir, não matar, sabe? Não fazer nada que venha diminuir aquela pessoa. Porque quantas vezes eu estou falando, eu sei que tem gente que vai me ouvir e que vai dizer que é verdade. Porque olha só, na nossa família, eu estou falando com você, mãe,
tem 3, 4 filhos, tem um, você ama todos iguais, mas tem um que você não aprova o comportamento dele. Você deixou de amar? Não. Você ama até com mais cuidado, porque ele precisa mais da sua atenção. Só que amar é uma coisa, gostar é outra. Ter boa convivência é outra. Ninguém deixa de amar. Ele te feriu? Afasta. Tem um vídeo de um neurocirurgião americano que eu aprendi muito com ele a repetir. Perdoar não significa trazer de volta. Ó, se uma pessoa te traiu uma vez, a culpa é dela. Mas se ela te trair a segunda vez, a culpa é sua, porque você deu a segunda chance. Inclusive, fazendo uma referência, eu escutei uma palestra sobre a falta de perdão causa doenças no nosso corpo. Câncer. Toda espécie de doença maligna é gerada porque essas células estão dentro de nós hoje. Dentro de nós aqui, aparentemente saudável. As células estão, elas foram constituídas pelo nosso organismo e elas poderão ser ativadas ou não. Como é que se ativa uma célula cancerígena? Tristeza, aborrecimento, contrariedade, porque o teu organismo vai feito um engenhozinho, trabalhando. Chega ali, naquela parte, mas ele não era para ter feito isso. Ele não podia ter feito isso, eu não queria que ele estivesse participando disso. Teu organismo volta tudo, até chegar lá no ponto zero e você começa tudo de novo. Quando você chegar novamente ali naquela fala que eu não gostaria que meu filho tivesse envolvido nisso, meu marido não precisava ter feito isso, por que não falou comigo? Você começa a enfraquecer organicamente, cerebralmente e emocionalmente. Daí para adoecer é um pulo. A célula que precisava produzir 300, vai produzir 70, 80. E aí surge a célula cancerígena dominando tudo. Eu acredito que a religião e a ciência um dia vão se encontrar. Elas sempre andaram paralelas, mas não há entendimento. Exatamente, mas elas vão se encontrar, elas estão se aproximando, as suas linhas. Eu vejo que hoje já tem muitas pesquisas nesse sentido. Se você ficou curioso sobre isso aí, pesquise. É uma pesquisadora americana que fala que quando você sente tristeza, não é só no cérebro que vem aquela tristeza. Todas as células do seu corpo sente. E isso vai causar doenças. E também, Sr. Leonardo, procurar no YouTube um neurocientista japonês com o nome de Pedro Onari. Tá todos os canais lotados com ele. Perca 5 minutos ouvindo aquele profissional. Então, ó, nós temos o cérebro racional e o cérebro emocional. Entre os dois, há um territóriozinho que se chama amígdala cerebral. É ali que é o tal do coração. É ali que é o filtro que o cérebro racional diz, não faz isso, não fica bem, vai perder teu emprego. E o cérebro emocional, que já passou a amígdala, diz assim, ninguém tá vendo. Você merecia mais do que tu tá recebendo. Então o cérebro racional fala pro cérebro emocional não fazer e a amígdala fica ali no meio, que é o coração. Ela decide, ela ajuda a decidir. E tomara a Deus que seja sempre pro lado esquerdo, que é o cérebro emocional. Pro lado do bem.